rotação, agora a gente vai ver qual que é a grandeza que faz o papel análogo da força na rotação. Vou projetar aqui. Bom, a gente vai chamar essa grandeza de torque, mas para a gente chegar na definição de torque, vamos primeiro trabalhar o conceito de trabalho no deslocamento angular. Então, seja um corpo, deixa eu colocar o mouse aqui, seja um corpo, né, assim, esse laranja aqui, que vai girar em torno desse eixo de verde aqui, ele vai girar em torno desse eixo, em relação a esse ponto aqui, vai girar em torno desse ponto, mas momentaneamente em torno desse eixo. No que você gira esse corpo, esse ponto P, que estava numa posição R inicialmente, vai ter um deslocamento de dr, né, ao longo desse círculo aqui. Vai descrever um deslocamento de dr ao longo desse círculo, né? Cada partícula desse corpo vai descrever um deslocamento. Mas esse ponto P particular, por exemplo, vai descrever um deslocamento dr ao longo desse círculo, né? Então, nesse ponto P, atua uma força F qualquer, né? Atua a força F no ponto P, que você gira esse corpo e esse ponto P descreve um deslocamento dr. Qual que é o trabalho de F durante esse deslocamento? O trabalho de F, né, nesse deslocamento infinitesimal, é um dW, a gente vai calcular como dr escalar F. Mesma coisa que F escalar dr, porque comuta, né? Então, dr aqui é o deslocamento na translação, deslocamento translacional, e F é a força que está sendo aplicada em P. Então, dW é o trabalho da força F, é F escalar dr. Mas a gente sabe relacionar o deslocamento de translação com o deslocamento de rotação. Sabe que dr é dφ vetorial r. Okay? Então, no lugar de dr, eu coloquei dφ vetorial r. Então, o trabalho pode ser expresso dessa maneira. O trabalho infinitesimal, né? Um deslocamento infinitesimal dr é dφ vetorial r escalar f. Isso aqui representa, né? Isso aqui representa um determinante e você pode trocar colunas do determinante de maneira cíclica sem mudar o resultado do determinante. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, essa expressão pode ser reescrita da seguinte maneira: é dφ escalar, produto escalar, com r vetorial f, né? Então, compara essa expressão com essa aqui. dr é o deslocamento de translação, dφ é o deslocamento de rotação. Então, essa grandeza que está aqui nessa parte em azul, R vetorial F, tem o mesmo papel da força na rotação. Então, num deslocamento rotacional, essa grandeza faz o papel da força num deslocamento de translação, na hora de calcular o trabalho. Essa grandeza aqui, R vetorial F, a gente chama de torque. Então, torque é o análogo da força para a rotação. A gente sabe disso intuitivamente. Por exemplo, quando você vai abrir uma porta, a porta só tem um movimento possível, que é o de rotação, né? Você, quando vai abrir a porta, você aplica uma força F próxima ao eixo de rotação ou longe do eixo de rotação? Longe do eixo de rotação. A maçaneta está sempre longe do eixo de rotação, né? Por quê? Para gerar uma aceleração angular na porta, que é o que a gente quer fazer, a porta está parada, você quer colocá-la em movimento, você tem que gerar uma aceleração angular. Para gerar uma aceleração angular na porta, você tem que aplicar um determinado torque a essa porta. Então, depende da força, sim, mas depende também da distância em relação ao eixo de rotação onde essa força F foi aplicada. Dado uma força F, quanto mais longe do eixo de rotação, né, maior é o torque que você gera, ou seja, maior é a aceleração que você gera na porta. Então, dado uma força F, o melhor é aplicar essa força o mais longe possível do eixo de rotação para gerar um torque o maior possível e uma aceleração angular maior possível na porta. Se você aplicar a mesma força próxima ao eixo de rotação, o torque é menor, a aceleração angular é menor, é menos efetivo para abrir a porta, né? Então, o torque depende não só da força, mas do ponto de aplicação dessa força. A gente definiu potência da força F, né, como sendo a taxa de trabalho no tempo, dWdt. Aqui a gente faz a mesma coisa, potência é dWdt, só que a gente vai usar a definição de dW dado por essa expressão aqui, que depende do torque, né? Então, dW é dφ escalar R vetorial F, que está aqui, dividido por dt. Acontece que R vetorial F é o torque, e dφ dt é ômega, que é a velocidade angular. Então, a potência na rotação, no movimento de rotação, pode ser dado por torque escalar
velocidade angular, do mesmo jeito que a gente, na translação, tinha F escalar V, né? Então, são expressões análogas, desde que você saiba fazer as analogias. O torque no lugar da força, a velocidade angular no lugar da velocidade linear, né? Então, a gente está preenchendo nossa tabela aqui de equivalências. O que a gente já conhece da translação e quais são as grandezas equivalentes da rotação. Então, na translação, a gente tem um deslocamento infinitesimal dr, na rotação, um deslocamento infinitesimal dφ. Dr é vetor, dφ também. A relação entre esses dois vetores é dr é igual a dφ vetorial r. Na translação, a gente tem uma velocidade de translação v, na rotação tem uma velocidade angular ômega. E a relação entre esses dois vetores é v é ômega vetorial r. Na aceleração, a gente tem uma aceleração linear, que é dv dt. Na rotação, tem uma aceleração angular, que é d ômega dt. A grandeza equivalente à força na translação para a rotação é o torque, que é relacionado com a força como R vetorial F. Okay? Aqui tem que tomar muito cuidado, porque o produto vetorial, a ordem dos termos altera o resultado. Então, torque é R vetorial F, enquanto que V é ômega vetorial R. Não pode inverter, não, porque senão você ganha um sinal negativo aqui, fica tudo errado, ok? Agora, a gente quer continuar preenchendo essa tabela, a gente quer achar qual que é a grandeza, né, que é equivalente ao momento linear, como que a gente escreve a segunda lei de Newton para a rotação, a grandeza equivalente à massa e a energia cinética. A gente vai aos pouquinhos. Bom, a gente está no torque por enquanto, vamos entender um pouco mais sobre cálculo de torque e como fazer esse tipo de cálculo. Bom, torque é um vetor, né, que é dado por R vetorial F, e o módulo desse vetor é RF seno θ, por definição do produto vetorial, onde θ é o ângulo entre o vetor R e o vetor F, né? Então, RF seno θ você pode escrever tanto como R vezes F seno θ, quanto como F vezes R seno θ. Do ponto de vista geométrico, o que isso representa? Essa primeira aqui, ó, R vezes F seno θ, é o módulo do vetor R vezes a componente do vetor F perpendicular a R, que é o F seno θ aqui, onde θ aqui é o ângulo entre os dois vetores, ok? E essa segunda aqui, a segunda expressão, o que ela representa? É a componente da força F vezes o módulo, é o módulo da força F vezes o módulo da componente de R perpendicular a F, que é o R seno θ. Então, entra aqui no módulo do torque, né, no cálculo do módulo, o módulo da força F, mas entra somente a componente do vetor R perpendicular a F. Essa componente aqui a gente chama de braço de alavanca. Ok? Qual que é o sinal do torque? Tem que usar a regra da mão direita, R vetorial F. Nesse caso, ó, eu pego o vetor R e levo para o vetor F. O meu polegar, ele aponta para a direção do torque, que é entrando aqui na tela, R vetorial F. Ok? E os meus outros dedos me dão o sentido que vai girar esse corpo, né? Que aqui no caso é no sentido horário. Vamos fazer uns cálculos de torque. Então, vamos supor que você tem um corpo aqui qualquer, de laranja, e nesse corpo atuam 4 forças. A força F1, esse ponto aqui, distante R1 do ponto em relação ao qual eu vou calcular o torque, você tem que sempre falar em relação a que ponto você vai calcular o torque, porque o torque depende do ponto em relação ao qual você vai calcular. Então, vamos calcular o torque em relação a esse ponto O. A força F1 atua, né, nesse ponto aqui, que está a uma distância R1 aqui do meu ponto de origem. Nesse ponto R2 aqui, atua tanto F3 quanto F2. E nesse ponto aqui, R4, atua F4. Então, você quer calcular qual que é o torque exercido em relação a esse ponto por cada uma dessas forças nesse corpo. E o torque resultante, que é a soma de todos os torques. Então, você vai ter que fazer R1 vetorial F1, R2 vetorial F2, R2 vetorial F3 e R4 vetorial F4, que é o que está escrito aqui, ok? Então, é a regra da mão direita para saber os sentidos, direção e sentido. R1 vetorial F1. Então, você tem R1 e F1. Regra da mão direita é um torque entrando na tela. R2 e F2 também é um torque entrando. R2 e F3. O R2 e F3 têm a mesma direção. Então, o torque é nulo.
ok? A componente de R2 perpendicular a F3 é 0. Então, o torque aqui vai ser nulo. R4 e F4, ó, é um torque saindo. Então, você tem dois torques entrando, um torque nulo e um torque saindo, né? Aí, você sabe fazer a conta dos módulos, tem que saber o módulo de cada força e o módulo de cada vetor R. Bom, e o torque resultante é a soma de todos esses torques. Mas isso são torques de forças externas. E as forças internas, eu tenho que preocupar com elas? Na verdade, não. As forças internas, elas sempre aparecem aos pares, né? Obedecendo a terceira lei de Newton, são pares de ação e reação. Então, vamos imaginar aqui. Você tem um determinado sistema aqui, né? Uma massa M aqui, outra massa M aqui. E você tem forças internas que estão aparecendo aos pares, atuando nesses pontos aqui. Um no ponto RI e o outro no ponto RJ. Ok? Então, você calcular o torque desse par aqui, vai ser RI vetorial FJ mais RJ vetorial FJI. Ok? Acontece que FJ e FJI são pares de ação e reação. Então, FJI é menos FJ. Do jeito desenhado aqui mesmo, né? Então, no lugar de FJI, eu posso colocar menos FJ. Aí eu posso juntar esses dois termos, que aqui agora eu tenho FJ e FJ. Então, juntando esses dois termos, né, o torque dessas duas forças aqui é dado por essa expressão. Entre parênteses está a diferença entre os dois vetores de posição. RI menos RJ. O que é RI menos RJ? É exatamente esse vetor que está desenhado aqui, ó. RI menos RJ. Acontece que RI menos RJ tem a mesma direção que FJ, sempre. Então, esse produto vetorial aqui vai dar zero. Então, forças internas não geram torque, porque elas ocorrem aos pares e, assim, cada força gera torque, mas tem sempre uma outra força, mesma direção, em sentido oposto, e a soma dos torques dá zero. Então, você não tem que preocupar com o torque das forças internas, só o torque das forças externas na hora do cálculo do torque resultante. Então, vamos fazer um exemplo aqui, mais um exemplo de cálculo de torque. Você tem um sistema de 4 partículas, partícula 1, 2, 3 e 4, dispostas nos vértices de um quadrado. A distância dessas partículas até o centro aqui do quadrado, que é o eixo E, que é o ponto E aqui, é L, ok? Cada partícula está uma distância L aqui, desse ponto E. Foi escolhido os eixos de tal maneira, os eixos cartesianos, que você tem I para a direita, J para cima e K saindo, né? E K saindo aqui da figura. E em cada uma dessas partículas atua uma força que é dada, né? Você sabe qual que é a força que atua em cada partícula. Força F1 na partícula 1 é menos F na direção I. A força F2 na partícula 2 está saindo aqui do papel, é F' na direção K. A força F3 na partícula 3 é F duas linhas, com uma componente na direção menos I e a outra na direção menos J. E F4 na partícula 4 é uma força F na direção I, ok? Aí fala o seguinte, calcule os torques de cada força e o torque resultante sobre o corpo com relação a esse ponto E. Então, é R vetorial F, né? Eu vou ter que fazer R1, R1 vai ser um vetor que sai de E e vai até o ponto de atuação da força F1, ok? Então, é um vetor que sai daqui e vai até o ponto de atuação dessa força. Veja bem, ele tem um módulo, né? O módulo dele aqui é L. E eu vou decompor ele em duas componentes, uma ao longo de x, que nesse caso aqui vai ser negativa, e uma ao longo de y, que vai ser positiva, ok? Qual que é o módulo das componentes ao longo de y e ao longo de x? Como isso aqui são duas diagonais de um quadrado, né? Você tem o eixo x aqui e o eixo y aqui. Esses ângulos com o x e o y são sempre 45 graus. Então, o módulo das componentes vai ser L raiz de 2 sobre 2 e L raiz de 2 sobre 2, que é seno e cosseno de 45, né? O sinal você vai ter que olhar para cada um. Aqui, nesse caso aqui, o R1, que sai de E e vai até o ponto de aplicação de F1, tem componente Y positiva e X negativa. O R2, né, que sai daqui e vai até aqui, tem as duas componentes positivas, tanto Y quanto X. O R3 tem as duas negativas, tanto X quanto Y, e o R4 tem X positivo e Y negativo. Mas o módulo das componentes é sempre a mesma, é L raiz de 2 sobre 2. Bom, então o torque 1 é R1 vetorial F1. F1 foi dado,
Você tem que escrever R1. É L raiz de 2 sobre 2, a componente I negativa e a J positiva. Aqui está L sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que L raiz de 2 sobre 2, ok? Está na mesma. Então, tem o R1 vetorial F1 que foi dado. Você tem que fazer esse produto vetorial. Então, J, né? Você vai ter que fazer J vetorial I e I vetorial I. I vetorial I dá zero, né? Então, você vai ter que fazer só J vetorial I. Né? J vetorial I dá menos K. Mas tem esse menos aqui também, então dá mais K. Ok? O torque 2 é R2 vetorial F2. Você escreve R2, né? Todas as componentes são positivas, tanto em X quanto em Y. Vetorial F2 que está só na direção K. Então, você tem que fazer I vetorial K, I vetorial K dá menos J, e vai ter que fazer J vetorial K. J vetorial K dá I. Então, você vai ter duas componentes aqui também, nesse torque. O torque 3, né? O R3 sai daqui e vem para cá. O R3 é paralelo ao F3, tá vendo? O R3 é paralelo ao F3, tem a mesma direção. Então, o torque 3 dá zero. E o torque 4, o R4, vem para cá, é uma componente X positiva e Y negativo, né? Tá aqui. Vetorial F, que é só na direção I. I vetorial I dá zero, J vetorial I dá menos K, mas já tem um menos aqui, então dá mais K. Então, você calculou os 4 torques, né? Torques das 4 forças, e o torque resultante é a soma vetorial de todos eles. É só somar. Os que têm a mesma, as componentes que têm a mesma direção podem ser somadas, né? Simplifica um pouco aí. Beleza. Bom, agora fala assim, para esse mesmo problema. Se houver uma velocidade angular ômega no sentido anti-horário, então você colocar isso aí para girar com velocidade angular ômega no sentido anti-horário, em torno de um eixo que passa por E, perpendicular ao plano da figura, qual é a potência realizada sobre o corpo e quais são as forças que contribuem para essa potência? Então, você vai colocar isso aí para girar, sentido anti-horário, em torno de E. E esse quer calcular a potência. A potência é ômega escalar, o torque escalar ômega ou ômega escalar K, né? A velocidade angular vai estar ao longo do eixo de rotação, né? Que vai estar ao longo de K, né? Você vai colocar para girar em torno do eixo Z aqui, né? Então, a velocidade angular vai ser ômega na direção K. O torque resultante você calculou, né? A gente acabou de calcular. Então, você tem o torque resultante, que é um vetor, escalar a velocidade angular, que é ômega na direção K. Agora, aqui é produto escalar, cuidado. Então, K escalar K dá 1, mas K escalar I dá 0, K escalar J dá 0. Então, sobra só o termo aqui da potência, do torque que tinha a direção do eixo de rotação, né? Só ele que contribui para a potência aqui. Então, só contribuíram, então, as forças que atuam nas esferas 1 e 4, porque elas possuem torques com componentes paralelas a ômega, com componentes ao longo da direção Z. Beleza? Bom, a gente agora vai falar de dois teoremas muito úteis no cálculo de torque. O primeiro fala o seguinte: se a soma total das forças externas que atuam no corpo é nula, então o somatório de força igual a zero, o torque resultante não depende da origem em relação à qual é calculado. Então, se tiver uma situação onde o somatório de força externa é zero, você pode escolher em relação a que ponto calcular o torque. Muitas vezes isso é útil, porque em relação a um determinado ponto é mais fácil calcular o torque do que do outro, dependendo do problema. Então, primeiro a gente tem que mostrar isso aí. Então, vamos supor que você tem um corpo aqui qualquer, tem várias forças atuando sobre esse corpo, várias forças externas, F1, F2, F3, F4, em pontos distintos, mas o fato é que o somatório das forças, né, falando dos torques, não, o somatório das forças aqui é zero. Porque você soma F1 com F2, F3, F4, dá zero. E a gente quer calcular o torque devido a essas forças. O torque devido a essas forças em relação, por exemplo, a esse ponto O aqui arbitrário, é o somatório em I de RI vetorial FI externo. Então, você vai ter que calcular torque 1 devido à força 1, R1 vetorial F1, torque 2 devido à força 2, R2 vetorial F2, torque 3 devido à força 3, R3 vetorial F3, e torque 4 devido à força 4, R4 vetorial F4. Aí você soma tudo, igual a gente fez no problema anterior, você tem o torque em relação ao ponto O. Beleza. Agora a gente vai mudar o ponto em relação ao qual a gente calcula a força. Ok? A gente mudou o ponto O, em vez de calcular em relação ao ponto O, agora a gente vai calcular em relação a um ponto O',
que está distante R0 de O, ok? Então, agora, se eu for calcular o torque em relação a esse ponto O', assim, a princípio, poderia ser um torque diferente. Por quê? Porque os vetores todos mudaram. Os vetores que vão do ponto O' até o ponto de aplicação das forças são diferentes, ok? Antes eu tinha R1, R2, R3 e R4, e agora eu tenho R1', R2', R3' e R4'. As forças são as mesmas. Mas tem uma relação entre esses novos vetores posição, né, e os anteriores, né? Porque, na verdade, o que a gente fez foi só deslocar a origem de R0. Então, o novo vetor posição é o anterior menos R0, tá? Então, cada um desses novos vetores posição está relacionado ao vetor posição que a gente tinha anteriormente. Então, o torque linha, que é o torque calculado em relação a O' aqui, vai ser somatório em I de RI linha vetorial força I externa. Então, agora a gente vai usar esses vetorzinhos aqui. Só que a gente sabe dessa relação entre os novos vetores posição e os anteriores. Aí a gente vai pegar essa relação aqui e substituir aqui, ok? Então, no lugar de RI linha, eu vou colocar RI menos R0, só substituir. E aqui agora eu tenho dois termos, um que é o somatório em I de RI vetorial FI externo e o outro que é o somatório em I de R0 vetorial FI externo. Okay? Então, só abrir esse termo aqui em dois. Acontece que R0 não depende de I, então pode sair para fora do somatório. É o que eu vou fazer. E o que sobra aqui, ó, né, se eu tirar R0 para fora do somatório, é o somatório de força externa, que a gente sabe que é zero porque a gente partiu dessa suposição, ok? Que o somatório de força externa é zero. Enquanto que esse primeiro termo aqui é exatamente o torque em relação ao ponto O. Olha só, exatamente o torque em relação ao ponto O. Então, a gente conclui que o torque em relação ao ponto O' é igual ao torque em relação ao ponto O se o somatório de força externa for igual a zero. Se o somatório de força externa for diferente de zero, não é verdade, que vai ter esse termo aqui. Mas se o somatório de força externa for zero, o torque em relação ao ponto O é igual ao torque em relação ao ponto O'. E como esse ponto O e ponto O' foram escolhidos arbitrariamente, o que isso significa é que o torque em relação a qualquer ponto é o mesmo. Então, você pode escolher o ponto em relação ao qual você vai calcular o torque se o somatório de força externa for igual a zero. Beleza, esse é o primeiro teorema. O segundo teorema fala o seguinte: o torque total sobre o corpo de massa M realizado pelo seu peso pode ser calculado supondo-se que todo o peso é aplicado no centro de massa do corpo. Então, você tem um corpo extenso, ok? E você, imagina assim, você tem um corpo extenso, você tem que calcular o torque desse corpo em relação a um ponto. Cada pedacinho desse corpo vai ter uma distância diferente desse ponto em relação ao qual você quer calcular o torque. Então, às vezes é complicado calcular o torque de um corpo extenso. Aí o que está falando aqui é que o torque do peso, você calcular o torque da força-peso, você pode considerar toda a massa do corpo como se estivesse no centro de massa do corpo, que facilita bem a vida. Então, vamos ver por que isso. Vamos pegar um corpo aqui, um sisteminha, composto de várias massinhas M aqui. Cada massinha aqui, cada bolinha tem massa MI, ok? E cada bolinha está a uma distância RI diferente do meu ponto O em relação ao qual eu quero calcular o torque, ok? Então, cada uma está a uma distância RI diferente em relação ao ponto O. Então, o torque do peso, aqui está desenhado o peso, né? A força-peso para cada uma das massinhas. O torque do peso é o somatório do torque de cada, né, do peso de cada uma das bolinhas, que é RI vetorial a força-peso, que é MIGI. Bom, se esse corpo não for gigantesco e estiver próximo à superfície da Terra, a gente pode considerar que G é constante. Então, G não depende de I, né? E aí, então, ele não precisa ficar dentro do somatório. E aqui o que eu fiz foi simplesmente multiplicar e dividir pela massa total do corpo para evidenciar uma grandeza aqui que está entre parênteses, ok? Então, eu tinha essa expressão, o G não depende de I, na verdade, se um corpo não for gigantesco. E que aí todas as partículas vão estar à mesma distância do centro da Terra, então a gente pode considerar G constante. E eu multipliquei e dividi por M. Então, não mudei nada, só multipliquei e dividi por M. O que está entre parênteses é a posição do centro de massa desse corpo, né? Então, o torque devido ao peso, ele pode ser escrito como posição do centro de massa, vetorial, produto vetorial com peso. Então, é como se todo o peso tivesse aplicado no centro de massa do corpo. Isso é válido também, a gente fez aqui um sistema discreto de várias partículas, mas é válido para um corpo contínuo também. Então, vou fazer um exemplo aqui, que é o exemplo da escada apoiada no chão,
e na parede. E ela está parada, ok? Tem uma escada de comprimento L, então ela tem um comprimento L, que está parada, apoiada no chão e na parede. Quais as forças que atuam na escada? Tem o peso, que atua no centro de massa. Vocês lembram lá no começo? De Leibniz falava assim, gente, vamos desenhar as forças no lugar certo. Porque quando chegar na parte de rotação, isso faz diferença. No cálculo de torque, é primordial que as forças sejam desenhadas no lugar certo, senão você vai calcular o torque errado. Porque o torque depende não só da força, mas de onde, né, da distância que essa força está em relação ao ponto que você quer calcular o torque. Então, o peso a gente está desenhando no centro de massa por causa desse teorema que a gente acabou de falar. Acabou de demonstrar. Então, você pode considerar todo o peso do corpo como se estivesse atuando no centro de massa. Então, supondo a escada homogênea, o centro de massa é no meio da escada, eu desenhei o peso vertical para baixo no centro de massa da escada, né? A escada está apoiada no chão, então ela exerce uma força de contato, uma normal sobre o chão em reação exerce uma normal sobre ela, para cima. A tendência da escada é escorregar para cá, né, para a direita, então a força de atrito aparece para a esquerda. Eles avisaram que não tem atrito entre a escada e a parede. Então, aqui não tem atrito, mas ela está apoiada na parede. Então, ela faz uma normal na parede, a normal em reação faz uma normal sobre... A parede em reação faz uma normal horizontal sobre ela. Ok? Você tem essas 4 forças. A normal da parede sobre a escada, horizontal, o peso vertical para baixo no centro de massa. Bom, a normal, as normais sempre no ponto de contato, né? A força de atrito também. A normal do chão sobre a escada para cima, e a força de atrito para a esquerda, para contrária à tendência do movimento. Mas não tem movimento, está tudo parado. Bom, a escada não está em movimento, então o somatório de força é igual a zero. Então, normal menos peso igual a zero, e normal horizontal menos força de atrito igual a zero. Ok? Então, normal do chão é igual ao peso, e normal da parede é igual a força de atrito. O torque. Olha, se somatório de forças é igual a zero, eu posso escolher em relação a que ponto eu vou calcular o torque. E posso escolher mesmo. Eu posso calcular em relação a esse ponto aqui, 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 o que eu quiser. Mas eu vou calcular em relação a esse ponto aqui, ao ponto de contato com o chão. Por quê? Porque nesse ponto atuam 2 forças, tanto essa normal quanto essa força de atrito. E se eu for calcular o torque em relação a esse ponto, eu já sei que o torque da normal e da força de atrito em relação a esse ponto é zero. Por quê? Porque o vetor que vai desse ponto, vetor posição, que vai desse ponto até o ponto de atuação da força é nulo, porque as 2 forças atuam nesse ponto mesmo. Então, se eu calcular o torque em relação a esse ponto, eu só tenho que calcular 2 torques, o torque do peso e o torque na normal com a parede. Se eu calcular em relação, por exemplo, a esse ponto aqui, eu tenho que calcular 4 torques. Vai dar o mesmo resultado, mas vai me dar mais trabalho. Então, já que eu posso escolher, eu escolho calcular o torque em relação a esse ponto O aqui. Ok? Então, em relação ao ponto O, o torque da normal N aqui é zero, o torque da força de atrito é zero, porque elas atuam no ponto O. Então, eu tenho que calcular o torque do peso e o torque da normal com a parede. Para calcular o torque do peso, eu preciso do vetor que vai de O até o ponto de atuação do peso, que eu chamei de RMG aqui, que é esse vetor azul, ok? Então, eu tenho que fazer R vetorial F, vai dar um torque saindo aqui, ó, R vetorial F. R vetorial F é o peso. Vai dar um torque saindo aqui da tela, ok? Então, já sei que está saindo. Mas e o módulo? Olha, eu vou pegar o módulo desse vetor R, eu vou pegar a componente, esse vetor R tem módulo L sobre 2, né? A escada tem tamanho L, esse vetor R tem módulo L sobre 2. Mas eu preciso da componente dele perpendicular ao peso. O peso está na vertical, então eu preciso da componente horizontal desse vetor R. Eu sei que esse ângulo aqui é θ. Esse ângulo aqui também, então, vai ser θ. Né? O ângulo do vetor R com a vertical vai ser θ. Então, a componente horizontal, né, do vetor R aqui vai ser o quê? L sobre 2, que é o comprimento dele, seno de θ. Né? Eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. O L sobre 2 é a hipotenusa. A componente horizontal vai ser L sobre 2 seno de θ. Se eu chamar de positivo a direção saindo da tela, o torque devido ao peso vai ser o quê? mg, que é a força, o módulo da força, vezes L sobre 2 seno de θ, que é a componente do vetor R perpendicular à força, ok? Então, eu já calculei o primeiro torque, esse aqui é o torque do peso, da força-peso. E o torque dessa normal aqui, da parede, com a escada. O vetor, posição, o vetor que sai do ponto O até o ponto de aplicação da força é esse vetor Rn aqui. Ele tem módulo L grande, que é o tamanho da escada, ok? A força, qual que é a direção do torque? Então, esse vetor
Está nessa direção aqui, a força está na horizontal, então o torque está entrando, né? Ele está entrando. Então, se eu chamei de positivo saindo, esse torque vai ser negativo. E qual que é o módulo desse torque? Ó, a força que está na horizontal aqui, que é essa normal, a gente já viu que ela vale, o módulo dela é o módulo da força de atrito. Ok? E eu preciso agora da componente desse vetor Rn perpendicular a essa força. Se a força está na horizontal, eu preciso da componente vertical desse vetor Rn aqui. O vetor Rn tem módulo L. Esse ângulo aqui, dele com a vertical, é θ. Então, a componente vertical, né, do vetor Rn vai ser L cosseno θ. Você tem um triângulo retângulo aqui, onde o Rn é a hipotenusa, que tem módulo L, tem uma componente horizontal e uma componente vertical. A componente vertical tem módulo L cosseno θ. Então, o torque devido à normal da parede vai ser menos o módulo da força, que é a normal da parede, que é a força de atrito, menos força de atrito, vezes L cosseno θ, onde L cosseno θ é a componente do vetor Rn perpendicular à normal, ou seja, a componente vertical do vetor Rn. Ok? A gente para aqui.